Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo você que está aí do outro lado da TV, vamos dizer assim, né? Alguns estão assistindo pela TV, outros pelo tablet, outros pelo celular, mas seja muito bem-vindo a um bate-papo agradável sobre família, e o tema é Casei Jovem, e agora? Um tema realmente importante. Estou aqui com alguns convidados, né? Show de bola. O pastor Nixon está aqui à minha direita, o presbítero Hugo está ali próximo a ele. Estamos aqui com a professora Nalda, nossa querida professora Nalda, e a diaconisa Ingrid. Todos casaram jovens, irmãos. Eles vão explicar um pouco da história deles para vocês. O intuito disso aqui é para que a experiência de cada um venha ajudar você que está passando por algum momento difícil ou algum momento bom também. Nós aprendemos com os momentos ruins dos outros e os momentos bons também. Amém? Queridos, vamos orar, mas antes de orar, eu queria pedir sua ajuda aí. Dá um feedback para mim, como é que está o áudio para você. Dá um feedback para mim, como é que está o áudio. Nós estamos ali com a equipe ali atrás, Diene, Vanderson, Ismael, a todo vapor, sempre para dar o melhor apoio para a gente. Então, manda um oi para a gente aí, por gentileza, falando assim, ó, pastor, o áudio está muito bom. Pastor, o áudio está meio ruim. Então, manda para a gente aí, tá bom? Faz outro favor, copia o link, manda para um amigo seu, manda para um grupo. Eu creio que quanto mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas vão ser abençoadas com esse bate-papo bem legal e vai ser muito produtivo, ok? Nós vamos começar orando, né? A Bíblia diz que Cristo diz uma vez, sem mim nada podeis fazer. Isso quer dizer que em tudo na minha vida eu tenho que envolver Deus. Em tudo na minha vida eu tenho que buscar e clamar pelo Senhor. Amém? E não é diferente em relação ao casamento. O casamento é algo criado por Deus, é algo criado pelo Senhor. Então nada mais justo do que pedir auxílio, pedir ajuda àquele que sabe todas as coisas sobre o casamento. Amém? Nós vamos orar. E depois nós vamos começar já esse bate-papo bem legal. O pessoal está meio tenso aqui, dá um sorriso aí, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós oramos nesse bate-papo, por esse encontro, por essa roda de amigos, que venha abençoar muitas vidas, que venha alcançar muitas famílias, que venha ser produtivo, Senhor. Que venha, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcançar os pais, alcançar os filhos, alcançar os casados, os solteiros, os noivos, toda a classe, Senhor, está envolvida nisso, porque todos, a maioria pelo menos, querem casar um dia. Então, Senhor, abençoa cada um que está aqui comigo, o pastor Nixon, o presbítero Hugo, a Ingrid, a Nalda, cada um deles, que nós vemos, ó Pai, dar o melhor nosso aqui, para alcançar as pessoas, aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu desejo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O pessoal deu feedback aí, Ismael? Tá tudo ok? Show de bola. Então, meus irmãos, antes de nós começarmos algumas perguntas, eu queria pedir para vocês se apresentar. Vamos começar com o pastor Nixon, o presbítero, e assim vai, tá bom? E aí vocês se apresentam, na verdade, vocês vão falar quem são vocês, com quem vocês são casados, quem são os felizados, ok? Né? Conta um pouquinho quantos anos vocês são casados, com quantos anos vocês se casaram, que o tema não é casei jovem, então fala com quantos anos vocês se casaram e como foi essa decisão de casar. O que envolveu isso? Por quê? Eu vou casar, foi do nada, né? Essa questão é interessante, até para aquelas pessoas que querem tomar a decisão de casar. Mas como eu vou tomar a decisão de casar? Né? Então acho que a experiência vai ser legal. Vai lá, pastor Nixon. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Nixon, sou esposo da Keren, tenho 27 anos, né? Pai do Mateus, já temos um filho, né? Está vindo mais um aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me casei com 23, e minha esposa com 19. Nós namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. Então, 6 meses de namoro, noivamos, depois de 5 meses nos casamos, né? Então, a Keren é uma bênção na minha vida, meu filho. Tivemos um filho um ano depois, cravados um ano depois, nós tivemos o nosso primeiro filho,
né? Eu sou pastor da DET Estrutural e é isso aí. Isso é um pouquinho, a gente vai falando mais no decorrer. O pastor Nixon tem uma história muito bacana, que ele contou uma vez para mim. Eu sou o discípulo dele, fui co-pastor dele por mais ou menos 2 anos, né, pastor? Então a gente conversou muito. E ele tem uma história interessante. Quando ele conversou com a pastora Keren pela primeira vez, ele falou o seu sonho. E qual foi essa experiência, pastor? Vocês vão gostar, como foi interessante a abordagem dele para o requisito para namorar, irmão. Olha que bacana. Então, eu sempre fui envolvido na obra, né? Então, eu sempre tive muito zelo pela minha vida ministerial, porque era a vida que eu queria seguir. Então, por exemplo, eu sou obreiro de tempo integral desde os 20 anos, que eu estou lá na sede, na nossa sede, já era líder de jovens de grande porte, né? Então, era já para conversar com alguém já era muito criterioso. Não na parte apenas estética, né? É lógico que é necessária a parte estética, mas também a questão do propósito. Então, a primeira vez que eu vi a Keren, eu falei assim, eu não vou ser empresário, eu não vou passar no concurso público, eu vou ser pastor, você quer? Então, quando ela meio assustada assim, né? Quer? Ela, não, eu acho que eu quero, né? Porque ela já era filha de pastor, já tinha um pouco de experiência nessa parte, filha de pastor. Então, a partir daí, a gente já começou a conversar, a namorar, e aí foi para frente. Já foi logo direto, né? Eu quero. Essa é interessante saber falar com o seu namorado, e você que está namorando, realmente o que você quer para o seu futuro. Isso foi uma escolha dele, já desde a infância, né? Desde a adolescência, na verdade, né, pastor? E já foi falando logo o seu sonho, o que ele queria para o futuro. E a pastora Kelly viu esses olhos bonitos, né? Falei, não posso perder eu não posso perder esse varão, irmão. Até porque também eu tinha muito aquela sensação também assim, me enganou, né? Eu esperava uma outra coisa, né? Às vezes acontece muito isso, né? Você aparentar uma coisa num relacionamento de namoro e noivado, e quando casar você tem um outro tipo de postura, né? Então eu sei que ser pastor tem os seus benefícios, né? Tem os seus bônus, como também tem o seu ônus. Então já deixei bem claro para ela qual era a vida que eu queria, que nós poderíamos entrar em acordos, né? Casamentos são acordos a partir desse critério. Então eu vou ser pastor. Não é que eu não possa me tornar um empresário, não é que às vezes eu possa passar no concurso público, mas o meu propósito, o que Deus tem na minha vida, é ser pastor, genuinamente, né? Então, sempre deixei muito claro, né? Então, quando as coisas ficam claras, elas ficam melhores de serem resolvidas. Então, a partir daí. E minimiza os erros, né? Minimiza os erros. Presbítero Hugo, conta um pouco da sua história aí com a Thaís, queridos. Então, boa noite para vocês que nos assistem. Meu nome é Hugo Pereira Ramos, sou presbítero, discípulo do meu amado pastor Nixon Torres, com muito orgulho. Então, sou casado com a Thaís Maria Ramos Carvalho, que é a minha digníssima. E, seguindo o ritmo aqui de como o pastor falou, nós nos conhecemos e começamos a namorar em 1 semana. Em 3 meses já nos casamos, assim, já moramos juntos. E com 1 ano nós entramos na igreja e nos casamos de fato. O casamento jovem, eu casei com 19 anos e ela tinha 18. E hoje nós temos 8 anos de casados, né? Hoje eu estou com 27 anos. E a experiência que eu tenho de casamento ela é muito boa, é muito positiva, porque assim, depois da conversão, o maior marco positivo na minha vida e na minha história foi o meu casamento. Porque primeiramente eu era envolvido com drogas, eu era envolvido com bebidas. Quem me conhece me conheceu, hoje eu sou outra pessoa. Então, assim, o meu casamento ele foi um marco histórico, porque quando eu me casei, eu não era ninguém e eu não tinha nada, né? E hoje a minha vida ela foi completamente restaurada e mudada, e o meu casamento ele foi fundamental para isso, né? Tanto é que hoje nós temos 2 filhos maravilhosos, né? O Heitor e a Helena, e é isso. O meu casamento ele foi muito positivo na minha vida, né? Porque hoje a gente tem a nossa casa, nós temos um emprego estável, nós temos um relacionamento bom, nós temos uma igreja maravilhosa, pessoas maravilhosas. Então, assim, a nossa vida hoje ela é uma vida feliz e alegre, né? Isso tudo devido à conversão
e do casamento. O casamento ele foi muito positivo para mim. Glória a Deus. Amém, irmão? Casar faz bem, né, não, pastor Nix? É verdade. Vamos ouvir aqui a professora Nalda. A experiência dela é diferente, porque ela é vamos dizer, não que é a mais velha, porque ela não é velha, não é jovem desse jeito. É a mais madura, mais experiente. Uma experiência dela foi uns 30 anos atrás, outra geração, outra cultura, vamos dizer assim, né? Então isso vai ser muito bacana de se ouvir. Boa noite a todos. Meu nome é Agnalda, todo mais conhecido como Nalda, né? Professora da secretaria. Sou formada em matemática. Casei aos 16 anos, né? Com Laudo, meu esposo. Estamos casados há 30 anos. Agora em agosto faz 31 anos, né? Não é fácil, né? 30 anos de casado é muita luta, né? São crises que nós vamos vencendo, superando, né? A cada dia. Tenho 3 filhas que são maravilhosas, Heloísa, Mariana e Ana Luísa. E tenho 3 netos, chegando no 4º, né? Então, eu fui vó com 36 anos. Meu Deus. Quando minhas amigas estavam sendo mãe, eu estava sendo vó. Então, tem as vantagens também, né? Tá? Então, assim, enquanto minhas amigas agora estão sofrendo com os filhos, eu estou curtindo os netos, né? Porque a gente não sofre com neto, a gente sofre com filho. Com neto a gente curte. Não é isso? Então, assim, meu casamento não foi uma coisa assim que eu paquerava com ele. Foi uma brincadeira minha e da minha mãe, num carnaval. Eu olhei, a gente estava num clube, eu falei, mãe, eu vou paquerar com ele. Porque ele era meu vizinho. E tudo com a mãe, hein? Aí minha mãe, não, ele não te quer não. Eu digo, vai querer. Vai, eu sei que vai. Foi um carnaval em fevereiro, dia 12 de fevereiro. Foi essa brincadeira e em agosto a gente casou. Né? Então, assim, mas eu não me arrependo. Né? Eu acho que eu encontrei a pessoa certa. Claro que tem as dificuldades, mas tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente construiu foi junto, né? Foi um do lado do outro. Claro que tem hora que você quer chutar a barraca, né? Mas você tem que respirar e ver o que é melhor para você, né? Geralmente eu falo para o pessoal assim, você está casado há 30 anos com o mesmo? Eu digo, estou. Né? Aí ele falou assim, aí eu digo, não, meu amigo, se não der certo com ele, não dá certo com mais ninguém não, né? Porque ele já me conhece de cabo a rabo, eu já conheço ele também. Então, assim, os defeitos dele, todos eu já sei, né? Já aprendi a conviver e, assim, nesse nível aí. Glória a Deus. Então, ela casou com 16 anos, há 30 anos atrás, querido. Outro momento. E agora a gente vai conhecer a Ingrid, que casou também, jovem, né? Mas nessa geração nossa, nesse momento nosso, né? Não, Ingrid? Conta uma história aí. Glória a Deus. Paz do Senhor. Me chamo Ingrid Raeli, sou diaconisa da DET Estrutural, meu pastor Nixon. Pastor John já foi meu pastor também, meu pastor do coração. E, assim, eu tenho 25 anos hoje, me casei aos 18 e o meu marido tinha 17. Ou seja, a mãe dele precisou assinar para ele poder casar, senão não casava. E, assim, nós nos conhecemos numa festa, misericórdia. Nós nos conhecemos numa festa e aí a gente ficou por um mês e depois começamos a namorar. E aí a gente ficou namorando uns 3 meses e eu me converti. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Vou para a igreja ou fico com esse menino? O que eu faço da minha vida? Porque, sabe, quando a gente está no primeiro amor, a gente não quer saber das outras coisas. E aí eu fiquei nessa, e a minha mãe falou assim, não, Ingrid, não termina não, ele é um menino bom, não sei o quê. E aí eu comecei a pregar para ele. E aí, assim, teve uma hora até que eu achei que estava muito chata. Eu falei assim, não vou falar mais nada não. Deixa esse menino, deixa Deus dar uma luz na vida dele. E aí, um dia, ele me ligou e falou, Ingrid, aconteceu. E eu, aconteceu o quê? Eu fiquei com medo. Aí ele, me converti. Eu falei, sério, bênção de Deus. Um mês depois, a gente decidiu casar.
E aí foi uns 5 meses, mais ou menos, de papel rolando. Eu sei que ao todo deu 9 meses, desde que a gente se conheceu, para a gente casar. E estamos aí até hoje, glória a Deus, 7 anos. 7 anos e tem Tem um filho, um bebê, 2 anos. Show de bola, né? Queridos, você está agora no bate-papo, aqui na DET Colônia Grega Samambaia, e o assunto hoje, casei jovem e agora, né? Então nós conhecemos aqui cada um do pessoal que está aqui, a história... Você, John. A história... Irmão, eu sou a parte. Mas é verdade. Mas conhecemos a história de cada um uma experiência interessante, muito bacana. E a minha história também, eu casei com 21 anos, novo também, né? Casei com 21 anos com a minha esposa. A esposa é Luane dos Santos Veloso, minha gata, minha cheirosa, tá ouvindo aí, né? Aleluia, glória a Deus. Nós temos 2 meninas, amém? A Anne Gabriela e a Heloísa, que amo do coração, né? Minhas filhas. E a gente tem 11 anos, vamos fazer 11 anos de casado agora, dia 24 de julho, né, Rosão? 11 anos de casado. Nós namoramos 2 anos e depois decidimos casar, né? E graças a Deus foi a melhor decisão da minha vida também, né? Tirando a minha convenção. E hoje nós somos muito felizes, graças a Deus. Muitas lutas, muitas batalhas, mas todas foram vencidas. Eu creio que nós vamos chegar até a morte que nos separe. Amém? Então, sou muito feliz. Conheço também o casamento de cada um aqui. A Nalda também visitei lá. Esposo dela, um amor de pessoa, gente boa, uns 2 metros de altura. Eu ia conversar com ele, eu tinha que levantar, porque eu sou baixinho, né? Mas uma história muito bacana de cada um, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Eu queria saber o que os amigos falaram, né? Quando você chegou assim, ó, eu vou casar, pastor Nix. O que os amigos falaram assim, eu vou casar? Seus amigos falaram o quê? Você é doido, você é louco, você vai casar? Então, pastor John, eu já estava envolvido na obra, né? Então, dentro do meu mundo, né, da minha geografia, eu não tive tantas objeções, né? Não tive tanto assim, alguém contra dos amigos. Até porque como eu já era obreiro, já estava assim, passos, né, construindo para ser pastor, já era uma coisa que, na verdade, o pessoal, vai casar quando? Não era, casou não, vai casar quando? Né? Então, eu não tive muitas restrições, né? Os amigos que eu tive me apoiaram, né? A maior transição que eu tive, pelo que parece, foi familiar, com os meus irmãos e com a minha mãe, porque a gente criou dentro de um contexto sem a figura do pai, né? Então, essa transição, eu era o mais velho, eles me viam ali como um pai, minha mãe, né? Eu dava muito suporte para minha mãe. Então, dos amigos em si, eu não tive muito, até porque alguém já esperava assim, não, o Nix está esperando alguém e ele vai casar logo, para logo dar sequência à vida ministerial. Então, os amigos eu via dessa forma. O que eu tive mais, assim, atrito, né, vamos dizer, foi dentro da minha própria casa. Minha mãe, né, a insegurança de perder o filho, que era o mais velho, que era o que ela poderia, às vezes, desabafar. Os meus irmãos, né, que tinha uma figura paterna em mim, né? Então foi mais nesse sentido, no meu caso. Então a resistência foi mais na família, né? Isso. E é interessante o que o senhor falou sobre a questão da mãe e ver o filho sair de casa, né? Sim. A Nalda, ela já tem filhas casadas, né, Nalda? E é interessante, né? Eu queria perguntar agora, vou passar para ela, vou inverter algumas coisas aqui, né? Mas como foi essa decisão quando o público, né, com seus amigos, a sua família ficou sabendo? Qual foi a palavra assim mais forte deles, né? Eu sei que vai demorar um pouquinho de puxar um pouco na memória, né? Não, mas aí depois você conta a experiência, como foi ver a sua filha, as suas filhas sair, né, do lar, porque é uma coisa que o pastor Nix passou como filho, né? E nenhum de nós passamos agora como pai, e você passou como mãe, né? Interessante. Quando, assim, as minhas amizades eram as irmãs dele, né? Porque eu sou, né? Nós somos amigas, minhas cunhadas que eu amo, né? Então, assim, acho que uniu mais ainda a gente, né? Minha mãe, porque como minha mãe, uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, então, assim,
A porta da casa dele dava para a janela do meu quarto. Então, assim, era muita intimidade, assim, muito junto, muito unido. A gente cresceu todo mundo junto. Não cresci com ele, porque ele, como era mais velho, ele foi embora da cidade. Mas a família em si, todo mundo apoiou. Minha mãe é apaixonada por ele, acho que mais do que eu, se brincar. Apaixonada nele. Coisa de sogra, né? Coisa de sogra. Minha mãe é apaixonada no meu esposo, até hoje, coitada. E ele gosta muito dela também. Mas, assim, as minhas cunhadas, assim, as minhas amigas sempre me apoiaram. Agora, o povo, assim, o geral, falava que não ia durar 3 meses, o meu casamento. Porque eu era muito jovem, ele também. Então, ele tinha uma personalidade, eu tinha outra, entendeu? Mas aí, nem tudo que o povo fala é verdade, né? Tá vendo? Faz mais de 30 anos. Com relação a ver o filho sair de casa, casado, quando você vê que está estruturado, é uma satisfação, né? Porque você tira um peso. Porque quando você tem um filho que ele está mal casado, eu acho que é mais um peso, uma preocupação, porque você não vai abandonar, né? Graças a Deus, assim, as minhas filhas, elas estão no seu cantinho, tem o seu esposo. A Heloísa é casada, tem 3 filhos, né? A Mariana casou agora, vai vir a Sofia agora. Tá, glória a Deus, esperando. Ontem a gente passou o dia lavando roupa de bebês. Só sonhando, né? Só sonhando com a Sofia agora. Então, assim, mas assim, é uma realização. Então, quando a gente vê um filho realizando o sonho dele, a gente se realiza também um pouquinho, entendeu? E a gente também tira aquele fardo também, aquela preocupação de, não, meu filho tem que dar certo, tem que ser assim, né? E o que eu posso fazer é respeite seu esposo, não saia da sua cama de jeito nenhum. Olha aí, ó. Viu, gente? Não saia. Eu nunca saí da minha cama, né? Porque, assim, eu acho que tem que ter um princípio, né? Então, assim, casou, então tenta viver, né? Casamento é complicado, casamento é difícil, mas vale a pena, né? Porque aí você vai criar seu filho, daqui a pouco você vai ver seu filho também, então assim você vai ter experiências boas para falar, né? E é o que eu tenho para dizer isso, assim, eu me realizo vendo minhas filhas realizadas, né? E felizes, graças a Deus. Então foi fácil, né, a saída, porque o que envolveu a escolha das filhas, né, você viu realmente que era uma pessoa, talvez trabalhador, isso que eu acho que os pais querem, né, ainda mais a gente que tem filhas, né, eu tenho 2 filhas, o meu sonho realmente, né, é que elas não casem, tô brincando, irmão, tô brincando, mas realmente no futuro, bem breve, eu vou fazer um teste com eles, né, vou falar, você tem que no mínimo aprender de cor até o Deuteronômio, irmão, o Pentateuco ali, se não souber não vai casar, bem. Assim, quando Mariana saiu de casa, ela foi para Paraíba, né, então ela casou lá, né, então assim, quando ela estava lá, eu sofria, porque eu não estava acompanhando, entendeu? Mas aí ela veio, graças a Deus. Agora quem sofre é a mãe de Irlã. É a outra mãe. Mas assim, por estar perto e a gente estar acompanhando, eu acho que facilita. Entendeu? A gente não tem aquela sensação do ninho vazio, né? Porque assim, eles estão sempre lá em casa. Né? Ou então eu estou lá. Então assim, não interrompendo, assim, a gente tem que manter o distanciamento assim, para não interferir no casamento. Né? Cada um no seu espaço. Cada um no seu quadrado. No seu né? quadrado. Então, assim, eu como mãe, ela como minha filha, mas aí virou esposa, e você se vira para lá. Não quero saber, não. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos ouvir aqui o presbítero Hugo. O Hugo, ele tem um contexto diferente da gente, porque os amigos daquela época, não era, Hugo? Era todo mundo realmente abençoados, né, irmão? Então, pode pensar aí o que saiu desses amigos, Hugo. Fala pra gente aí. Então, mas a questão é o seguinte. Quando eu conheci ela, eu era envolvido com drogas. Só que o que eu acredito que foi um princípio, hoje eu vejo como um princípio, que me manteve unido e que nos manteve estáveis, foi a união. Eu e ela, nós somos muito unidos. Na verdade, se eu for jogar bola, ela só fica chateada, não é por causa do futebol. É porque eu não vou estar com ela. Ela fala, amor, mas quando você vai jogar bola, você não está comigo.
Então a gente sempre foi muito unido. Às vezes, irmãos, eu não tenho orgulho de falar, mas eu ia fumar maconha, às vezes eu levava ela junto comigo. Por mais que ela não usasse, não bebesse, mas ela estava comigo. Eu ia para uma festa, ela ia comigo. Aonde eu ia, irmãos, ela ia comigo. De madrugada ela ia. Então eu tinha uma vida difícil, mas ela sempre estava comigo. Eu bebia, ela não bebia. Eu ficava ruim, eu caindo pelos cantos, e ela me levava nos braços para casa. Então, tipo assim, os meus amigos daquela época, eles acabaram tendo um respeito muito grande por ela, por conta do quanto ela cuidava de mim. Então, assim, serviu meio que positivo. Todo mundo sempre achou a Thaís positiva na minha vida, tanto meus familiares, a minha mãe, meus irmãos, porque o efeito foi muito bom, né? Porque realmente eu estava muito perdido, né? Enquanto Jesus ele me encontrou, ela foi uma peça, né? Então, tipo assim, eu acredito que um princípio, assim, não vou conseguir falar um pouco do contexto dos amigos, porque eles apoiaram, né? Não teve uma objeção, foi no caso, igual o caso dos outros, mas a forma como que um trata o outro, eu acho que é o que define, né? Igual diz em Colossenses 3, que a gente não deve tratar a esposa com grosseria, né? Então, tipo assim, a forma com que a gente trata um ao outro é o fundamento. Então, a forma com que ela me tratava e a forma com que eu tratava ela, mesmo quando estávamos no mundo, sempre foi algo que nos manteve muito firmes, né? Então, as pessoas sempre olharam isso, tanto as pessoas de fora como as de dentro, né? É isso. Então, as pessoas viram como positivo e como foi positivo, né? Quem conhece a Thaís e o Hugo, para mim, um dos casais mais sólidos, né, pastor? A gente que teve mais proximidade, né? Claro que os outros também são, mas para mim, um dos pessoal mais sólidos, né? E foi por causa da construção de solteiros, né? Igual você falou, ela apoiou você demais. E realmente, os amigos, que amigo não quer uma coisa boa pro seu, né, pro seu próximo, pro seu amigo, né? E aí, Ingrid? Alguém pensou que você estava grávida, Ingrid? Assim, quanto aos amigos, como a gente tinha acabado de se converter, a gente já não tinha muito contato com os amigos do mundo. E também não estava muito tempo na igreja para ter amizade dentro da igreja. Então, assim, amigos a gente quase nem tinha naquela época. E sobre a minha família, graças a Deus, minha mãe me apoiou tudo. A família do Eduardo também, glória a Deus, também apoiou. Agora, foi mais sobre vizinho, ou um fulano que conhecia fulano, que falou assim, eu acho que ela está grávida, por isso que está casando tão rápido. Não vai durar. E ainda mais depois que a galera soube que a gente ia morar de aluguel, aí pronto mesmo, falou, não vai dar certo, já é difícil casar com casa, morando de aluguel, então, não vai durar nada. Mas, glória a Deus, durou e estamos aí. Conquistamos nossa casa própria, já conquistamos nosso carro, filho e tudo está indo bem para a glória do Senhor. O grande comentário das pessoas é realmente a questão da durabilidade, né? Se vai durar por causa da imaturidade quando a gente casa jovem, né? Realmente, comigo, os meus amigos já me via realmente... Eu sempre, desde moleque, eu sempre tive um sonho, né, de formar minha família. Então, sempre tive esse projeto, né? Mesmo quando eu não era convertido, eu sempre namorei realmente um namoro mais duradouro, né? Não era muito de ficar, né? Mas era questão realmente pensando no meu casamento, na minha família, porque meu sonho sempre foi ser pai, sempre foi ter a minha família, né? E quando eu namorava com a Luane, a gente estava juntos no namoro, claro, e a gente namorou 2 anos, né? E a gente realmente apressou algumas coisas, né? E por causa realmente que ela engravidou. O meu foi gravidez a princípio, mas a gente já estava pensando nessa ideia, né? Só apressou algumas coisas. Estava no quartel, então a gente estava bem, graças a Deus, financeiramente. A gente tinha um plano de saúde, então a gente, né, só realmente conversamos nós dois. A grande questão foi na hora de contar para os pais, né, irmão? Foi muito complicado para mim, né? Realmente foi muito difícil, mas como homem e como princípio que eu tinha, eu fui até lá e falei a verdade, conversei com eles. E falei assim, eu amo a sua filha, a gente vai ficar junto, né? E graças a Deus, os meus amigos sempre me achou muito, muito centrado naquilo que eu queria, então não tive muita oposição com os meus amigos. E a minha família também apoiou, a família dela também, principalmente o pai, né? A mãe dela me deu um puxão de orelha, né? Mas o pai me apoiou muito e isso me deu muita tranquilidade na minha decisão, né? Então isso foi show de bola. Beleza, pessoal? Vamos lá.
você está no bate-papo aqui na DET, Coluna Igreja Samambaia, com os meus amigos aqui, pastor Nixon, presbítero Hugo, Nalda e a Ingrid. Amém, queridos? Ó, tem uma estatística aqui muito interessante. No Brasil, a idade média para o casamento passou de 23 para as noivas e 27 para os noivos na década de 1970. Nessa época aí, né, Nalda? Para 30 anos agora, hoje, na nossa geração, em 2014, essa pesquisa foi feita. Para 30 anos as mulheres e 33 os homens, em 2014. Segundo as estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na opinião de vocês, o que mudou, o que contribuiu para essa mudança de idade? Né? Na geração, vamos dizer, 30 anos atrás, mais ou menos, a decisão de casar era mais jovem. Por isso que a decisão hoje, na nossa geração, de casar com 21, com 22, traz um espanto para as pessoas. Né? Mas o que mudou isso, pastor Nix? Traz aí uma reflexão para a gente, por gentileza. Para mim, eu acho que existem vários fatores, né? E um dos grandes fatores que eu acho que há uma ascendência dessa questão da idade para se casar é principalmente a econômica, né? Financeira. Eu acho que quanto mais globalizado o cidadão, a pessoa mais cedo ela é acometida por essa sensação. Para casar, eu preciso ter estabilidade. No entanto, quando você vai conversar com os jovens, você fala, não, eu quero terminar minha faculdade, eu quero comprar a minha casa, né, eu quero ter um carro. Ele já quer ter a vida toda para depois construir um casamento. Né? Tá errado? Não sei. Tá certo? Também não sei. Né? Eu não posso falar daquilo que eu não vivi. Mas eu acho que é a coisa que mais pega hoje, porque as pessoas elas estão preocupadas com isso, com essa questão financeira, da estabilidade, né? Talvez ela é neto de uma pessoa que teve 9 filhos, então viu muita dificuldade, viu assim, o avô era pedreiro, a avó era dona de casa, e aí viu criar os filhos com muita força, e aí também, às vezes, até dentro de um contexto de um pai que tinha 10 filhos, e aí não teve uma comida como hoje os filhos têm, né? Eu estava comentando com a minha esposa esses dias, por exemplo, hoje meu filho anda no carro automático, com ar-condicionado, ele tem 2 anos. Eu nunca tive minha mãe não tinha nada, assim, eu morava com meus avós, meus avós também não tinham carro. Então, só para ver a velocidade do mundo, né? Como vai ser a mentalidade do meu filho quando ele se tornar um adulto? Então, eu acho que o que mais pega é isso, né? Então, a parte financeira, e segunda é que você comentou dentro da estatística, eu acho que é a prioridade, né? Uma vez, quando eu trabalhava com juventude, eu sempre ministrava sobre essas questões. E eu li um livro muito interessante de uma psicóloga americana, que ela diz assim, que existem algumas coisas que são cruciais para a vida de qualquer pessoa. Primeiro, a pessoa que ela decide ficar para a vida toda. Segundo, a profissão que ela vai escolher. E terceiro, a crença, porque a crença, a religião, é o que norteia princípios e valores dela. Então, a crença que ela vai carregar para a vida toda. Quanto mais velho ela definir isso, mais prejudicada ela vai ficar nessas 3 questões que são básicas para a vida, né, primordial. Então, nesse livro até falava que os casamentos mais duradouros são os casamentos das pessoas que se casam mais jovens. Glória a Deus, amém? Dá um glória a Deus, irmão. Então, são as pessoas que casam mais jovens. No entanto, que as pessoas que se casam mais velho, o índice de divórcio é bem maior. Por quê? Experiência sexual é maior. Então, se tem um nível de experiência sexual maior, o nível de comparação com o seu cônjuge se torna maior. Né? Então, as experiências da vida vai se tornando criterioso do lado negativo. Então, por exemplo, as pessoas que definem, por exemplo, profissão, cada vez mais velhas, elas não procuram mais emprego, mas procuram o quê? Subemprego. O que é o subemprego? É a atendente da lanchonete, que ela não precisa de uma formação para exercer algo. Então,
cada vez que vai tomando esses passos mais tarde, mais dificultoso vai norteando a vida do cidadão. Então, eu acho que, para não alongar muito, eu acho que a questão econômica, financeira e a questão de prioridade de vida, de ter propósito de vida, eu acho que são as duas coisas que mexem muito nessa estatística. Que mudou. Né? Alguém quer complementar aqui? Não vou passar para todo mundo, né? Porque realmente é algo, e a Nalda é importante até comentar, até pegou já, botou ali já, né, irmão? Eu vou falar. Pode falar, Nalda. Eu acho o seguinte, que antes a gente nascia já com o propósito de casar. Vim aqui para dizer o tanto que a senhora esqueceu. Amém? Glória a Deus. Acontece, irmão. Coisa ao Então, vivo é assim, assim mesmo. Sem corte. Então, assim, antes, quando as pessoas casavam, assim, na época antes da minha mãe, eu acho, então, elas casavam com intuito, elas nasciam já com a família ali, fulano vai casar. Então, se você voltar um pouco na história, a mulher, desde nova, ela já começava a construir o quê? O seu enxoval para o casamento. Né? Então, o papel da mulher é o casamento. Ela vinha para casar. E também aquele senso de reprodução. Né? A mulher, a única função dela era reproduzir. Isso. Se você olhar até na questão bíblica também, né? É claro que a gente teve casos assim excepcionais, profetisas, juízas na Bíblia, mas assim, era mais aquele senso de reprodução, né? Uhum. Aí, Licença, só um minuto. Só para falar o que o pastor falou, que é tanto que o primeiro brinquedo de uma menina é uma boneca. É uma boneca para ser um bebê. E já brinca de dar mamar, né? A Heloísa, com 2 anos, ela pega a boneca e bota bem aqui assim, ó. E fica lá. Então, e aí, o que acontece? Quando a mulher teve que sair do seu habitat natural, que é a casa, né, e partir para o mercado de trabalho, né, então essa mulher que já saiu da sua casa para trabalhar, ela já criou a sua filha com outra perspectiva. Né? Não mais aquela de se preparar para o casamento. Não, você vai ser o que você quiser ser. Entendeu? Então, assim, aí a mulher ela já perdeu o foco do casamento. Né? Tornou-se secundário já. Isso. Né? E, em conjunto, o homem também. Né? Não, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Por quê? Porque a mulher ela está se preparando, ela tem uma casa. Não, mas como é que eu vou casar com a mulher que é formada, que tem carro, se eu não tenho? Então, eu vou ter que estar no mesmo patamar. Né? E que eu acho que isso também não é muito bom, assim, em termos, vamos ver, uma mulher ou um homem que 30, 35 anos já tenha tudo e casa. Ele vai construir o que junto, se já tem tudo? Né? Então, não vai ter mais aquele vínculo, entendeu? De união, de eu construí isso aqui com você, eu conquistei de batalhar junto. com você, de batalhar. Então, isso aí vai enfraquecer o casamento. Por isso, muitas vezes, o divórcio ele é a primeira opção. Entendeu? Porque as pessoas não estão mais preparadas para abrir mão de um sonho ou de alguma coisa em prol do outro. Por causa da sua independência, isso. Vamos dizer assim, né? Sim. E é interessante isso, realmente a gente vê a estatística, realmente, o que o pastor falou é bem certo, é um fato na nossa geração, de que as pessoas que decidem casar mais velhos, a tendência de divorciar é muito grande, infelizmente. E aí o pastor entrou num mérito muito interessante sobre experiências de relações sexuais, né? Realmente ela se tornou como um hábito de se viver sozinha, de independente. Então ela sai na hora que quer, volta na hora que quer. E aí quando casa, esse choque de dar satisfação, esse choque de realmente estar sempre, né, avisando, eu estou aqui, estou ali, e acaba falando, eu não mereço isso, não, eu sou livre. Né? Então a pessoa pensa dessa forma, de que se eu casar, eu estou me prendendo. Né? Infelizmente algumas pessoas têm essa definição de casamento, né, de quando casar, eu estou me prendendo à pessoa. Que na verdade se torna, quando a pessoa casa realmente de um propósito correto, debaixo da visão de Deus para o casamento. Foi isso que ontem teve um bate-papo na ADET, sede nossa, sobre isso.
muito interessante como o casamento projeto de Deus, quando nós entendemos o que é o casamento debaixo do projeto de Deus, né, as coisas, a gente se coloca debaixo dessa autoridade divina e aí tendem a dar mais certo, né? Então, show de bola. Pastor, e tem outra coisa também, que é quando a pessoa já está estabilizada, às vezes ela pensa, eu que vou dar meu dinheiro para fulano, vou casar com fulano, para fulano tomar meu dinheiro, e aí talvez também não casa, por causa, nem para dividir as dívidas, já fica pensando também como vai ser quando dividir as dívidas, né? E aí, essa parte também do dinheiro no casamento, muitas pessoas não querem casar porque quer ficar com seu dinheiro para você mesma. Uma coisa egocêntrica. E aí, Hugão, quer complementar alguma coisa? Bom, eu entendo também, lógico, achei muito interessante essa visão do pastor Nixon. Eu fiquei um pouco esperando ele falar. Achei bom que ele falou primeiro e a irmã, porque vai complementando, né? Você falar por último, você pega um ganchinho e você complementa. Mas em Mateus 24, a Bíblia diz assim, por se multiplicar a iniquidade ou pelo aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Eu consigo conciliar esse texto a essa realidade hoje. Por quê? Por que as pessoas não querem casar? Por que as pessoas estão demorando? Por causa de uma doutrinação, né? Eu tenho, acho que uns 4 anos que eu sou crente, tem mais ou menos 3 anos que eu não assisto mais TV. Porque quando você assiste televisão, a Rede Globo, assiste televisão, a internet, Instagram, você começa a se envolver com o que o mundo tem para te mostrar. Você começa a criar um certo medo, porque você começa a ver o que o mundo está se transformando. Então, hoje, o Brasil, ele é o país da muda da moda, a música da moda, né? Modão, aquele negócio de corno, né? A música contribui para o cara pensar, se eu arrumar uma mulher, eu vou levar chifre. A mulher, ela é doutrinada o seguinte, todo homem que eu arrumar, ele não presta. Homem é tudo igual. Então, assim, por multiplicar a iniquidade, o mundo ele foi gerando um medo na nossa juventude. Aí vem a questão financeira, como foi falado do pastor. Aí vem a questão cultural, como foi falado por ele. Então, tipo assim, você começa a juntar tudo isso, vira um peso tão grande em cima da juventude, que eles não querem mais casar. Como foi, a irmã Ingrid falou, por exemplo, quando eu me juntei com a minha esposa, com a Thaís, nós entramos dentro da casa. Eu conheci ela, na verdade, né, com uma semana, foi muito rápido, a gente já se conheceu, começou a namorar, com 3 meses casou. E aí... eu não trabalhava, e aí, vai trabalhar? Como é que é? Me pressionou, já tive que correr atrás de um emprego, no outro dia comecei a trabalhar, então assim, a vida ela foi correndo, a vida ela foi girando, e chegou um dia que 1 ano de casado, de juntos, a gente entrou dentro da nossa casa e não tinha nada. A gente alugou uma casa que não tinha absolutamente nada. Aí a gente pegou um mês de salário, o primeiro mês de salário meu, eu fui lá, comprei umas coisinhas, nós entramos para dentro de casa que tinha uma cama, um fogão e uma geladeira. Não tinha sofá, não tinha guarda-roupa, as roupas eram tudo no chão. E a juventude, ela tem medo disso. Ela tem medo de enfrentar. Ela tem medo, como o pastor falou. Pavor do sofrimento, né? Pavor do sofrimento. Então, isso, a gente, desculpe dizer, a juventude hoje, ela é medrosa. Porque ela foi mal doutrinada. Né? Hoje a gente escuta muito isso. Se você entrar no relacionamento, talvez a pessoa vai te trair. Ou talvez o homem é preguiçoso. Aí a mulher acaba sendo criteriosa demais para escolher. E o homem também acaba sendo criterioso demais para escolher. E aí fica aquele embate. Show de bola. O pastor John, vai lá, Rocha. Eu comentei do livro aqui, eu acho que o objetivo aqui é alcançar também um público jovem, né? Eu li esse livro aqui, né? A Idade Decisiva, que eu falei dessa psicóloga, Meg Jay. Ela é uma PhD em psicologia. A Idade Decisiva, da editora Sextante, que é uma excelente editora, eu gosto muito, né? Para quem quiser, A Idade Decisiva, depois o pastor John pode postar nos grupos. Aí, colocar nos grupos aí. Tá bom? Show de bola, gente. Eu espero que esteja sendo produtivo para você. Como a visão muda, né? Como o tempo muda. Nossa geração, igual o presbítero Hugo falou, sobre a questão do medo do casamento, a ideia de que o casamento é ruim, né? E se eu perguntar para cada um de vocês aqui, já falaram como o seu casamento é bom, né? Como foi construído isso debaixo de crises, debaixo de lutas, e como fortaleceu a união, né? Como vocês pegaram um braço um do outro e vamos junto, vamos lá, vamos vencer. E hoje os nossos filhos estão tendo uma comodidade maior do que a nossa geração passada, né? Por causa realmente dessa união dos dois,
né? Não, você vai, a gente vai conseguir, vencemos, temos casa, temos carro. Hoje a gente consegue comprar um leitinho, irmão, glória a Deus, né? Qual era o sonho nosso antigamente, queridos? Não era de comer um leitinho em pó ali, com açúcar, né? Comia escondido dos pais. E hoje, meu sonho, quando eu entrei na minha casa, irmão, quando eu tive uma das minhas primeiras compras, hoje minha esposa até reclama comigo, que toda vez eu compro um leitinho, irmão. Eu compro um para minhas filhas e um para eu comer puro, irmão, porque isso é o que eu queria, eu quero isso. Eu quero saciar o meu desejo, né, irmão? Então, isso é muito bacana, como muda, né? Nossos filhos têm hoje algo que nós não tivemos, e assim nossos pais. E eu estava lendo uma revista muito interessante, falando sobre geralmente isso, como a nossa geração passada, quer dizer, começou a errar com os filhos, a dar aquilo que eles não tiveram. Não que isso é errado, mas acabou trazendo para a nossa geração um certo comodismo de realmente buscar, de realmente lutar. E aí traz esse medo, né? Porque os nossos pais acabam nos protegendo demais. E isso, como você pode também ter falado muito isso, a proteção, a super proteção acaba causando um transtorno muito ruim na nossa geração. E aí, realmente, eu não quero casar porque casamento é ruim. E eu quero dizer o seguinte, o pastor Nick até está com um projeto, a gente escreveu um livro falando, né, do casar faz bem. E na minha vida, casar realmente foi muito produtivo. Amém? Vamos lá, bola para frente? Você que tiver alguma dúvida ou alguma pergunta que quiser perguntar, pode jogar aí no Facebook, tá bom, Diane? Diane está atenta ali, a nossa querida Diane está sempre atenta ali. Ok. Vamos lá. O que não contaram para vocês? E aí vocês caíram de paraquedas. O que caíram de paraquedas, falou assim. E aí, Ingrid, quem não contou para você do homem assim? Quando você viu ali o Eduardo não conseguia levantar a tampa do vaso, e aí, nossa, e você ficava com raiva. Nossa. Gente, olha, o que não me contaram é que se a gente não tirar a carne para descongelar, não tem almoço. E outra coisa também, a gente não brigava quando, assim que a gente casou, a gente não brigava, mas tinha umas coisinhas assim. Eu me lembro que ele brigava comigo por causa do jeito que eu pegava a manteiga do pote de margarina. Ele, por que você pega assim? Eu falei, porque sim. Ele, não, pega do outro jeito. Aí a gente sempre, eram umas coisinhas pequenininhas assim, mas foi se acertando no meio do caminho. E aí, pastor Nix, o que você acha? O que a gente contou aí? Dá para escrever um livro, viu? Fala só uma coisinha aí. Dá para escrever um livro. Rapaz, assim, eu acho, é uma coisa que eu já até comentei bastante, a gente já falou bastante, né? Eu acho que no mundo não existe, mas principalmente nas igrejas evangélicas, é muito mal instruído, falado, comentado, mentoreado, discipulado acerca do casamento. Né? Então, hoje eu tenho um cuidado como pastor de fazer o que não fez comigo, né? Não fizeram comigo, que é discipular o máximo possível, né? De você trazer verdades para jovens casais, que eles falam assim, não, mas, poxa, na minha primeira lua de mel eu quero ir para Porto de Galinhas. Eu falei, não, cara, você tem a vida toda para ir para Porto de Galinhas. O que você precisa é você entrar no casamento sem dívida. Então, por exemplo, eu entrei no meu casamento com dívida de 1 ano. Meu Deus, o que eu gastei na minha festa de casamento, eu não gastaria hoje. Então, eu acho que muita coisa. Então, outra coisa que acontece muito com os jovens casais, os líderes, né, pastores, faz o casamento, joga lá para se virar. Né? E o que acontece hoje? Aí acontece 2 efeitos. O jovem casal, ele não quer expor o seu início de casamento, ele se isola. E também o líder, ali, o pastor, no caso, também, ele fica ali por fora, não chegou até mim. Quando der me desculpe o termo, uma merda, vai chegar. Né? Então, por exemplo, quando eu casei, com 15 dias, minha esposa entrou no quarto, começou a chorar. Chorar, e aí o homem já se culpa. A mulher quase não chora, né, irmão? Né? Quase não chora. Eu falei, amor, o que foi? Ela, nada. Eu falei, irmão, quando a mulher tá chorando, ela diz que não foi nada, é porque foi tudo. Nada,
chorando 15 dias. Eu falei, amor, eu fiz alguma coisa. Foi alguma coisa que eu falei, foi alguma coisa que eu fiz. Porque realmente, mulheres, vocês precisam acreditar. Tem coisa que a gente faz que a gente não sabe o que fez. Coisa de homem. Coisa de homem. E aí eu falei, amor, o que foi que aconteceu? E ela chorando, não, nada. Aí, de repente, ela fala pra mim, tô com saudade da minha mãe, tô com saudade do meu pai, tô com saudade do meu irmão. 4 meses eu tive que ligar pra mãe dela, busca sua filha. Mas por quê? A gente não tinha habilidade com nada, a gente não sabia quem procurar, a gente não sabe nada. É como jogar um guerreiro ali na cova dos leões ali, no picadeiro, né, que fala, aquele negócio lá de Roma lá, na arena, e você... Então, não me contaram tudo, né? Pancada pra todo lado, defesa. E é uma coisa que hoje brigo muito, que eu sou militante na igreja evangélica, é sobre discipulado de noivos, né? Então, eu procuro fazer como todos os noivos da igreja onde eu sou pastor. Por quê? Se você for casar na igreja católica, por exemplo, o padre te exige o curso de noivo. E uma coisa que a gente tinha que fazer, sabe o que é? É parar de fazer casamento de graça também. Porque padre cobra. Aí, a pessoa vai lá, paga o curso, vai aprender. Lógico que eu estou exagerando, né? Mas por quê? Porque sabe que é fundamental. Então, por exemplo, um desses discipulados de noivo, eu peguei... Estavam com um projeto lá em cima, eu acho que eu frustrei todos. Falei, pé no chão. Não, casaram, graças a Deus, estão bem. Junto. Mas por quê? Porque não veio alguém com choque de realidade. Né? Porque o jovem casal, ele dificilmente na euforia não vai escutar pai e mãe. Filho, não faz isso. Não, mãe, é meu sonho, eu quero. Eu falei, rapaz, em vez de ir para Porto de Galinhas, vai para Caldas Novas, faz uma coisa mais segura. Vai ter 30 anos para poder visitar Porto de Galinhas. Depois de quantos anos você foi para a praia, Hugo? Depois de 7 anos. Depois de 7 anos de casado. Tudo tem um tempo. Entendeu? Então não me contaram nada. Então hoje eu sou um militante dessa área do que eu sofri. Então eu sempre procuro ver essas brechas e me corrigir como pastor. É lógico que também eu tenho as minhas falhas, mas é uma coisa que eu procuro fazer na medida do possível. Vamos voltar um pouco aqui. Vai lá, Nalda. O que não te contou, Nalda, lá? Lá 30 anos atrás, Nalda. Acho que contou muito. Aquela geração era diferente, né? Não. Não era não? Não. Aí é que era nada mesmo, entendeu? Era nada. Não tem nada. Tem a caixinha do nada do pastor Cláudio. Pronto, aquela caixinha ali, mais ou menos. Eu entrei naquela lá. Mas, assim, eu acho que o mais difícil é você saber lidar com as diferenças, né? Aceitar, ou pedir desculpa, ou perdoar, né? Acho que é o mais... Assim, o casamento em si... Como a gente estava conversando antes, né? Eu falei que o casamento é muito romantizado, né? Então, assim, qual o final de um conto de fadas? Casou e foi feliz para sempre. Eu digo até a primeira crise. Né? Mas, como eu casei muito nova, eu casei com 16 anos, minha mãe casou com 40. Minha mãe casou com 40 anos e me teve com 42. Ela só teve eu de filha, né? Então, são histórias completamente diferentes. Então, meu pai morreu, eu tinha 13, 14 anos. Então, assim, a gente não teve muito um convívio de ver um casamento, né? Meu pai era alcoólatra também. Então, eu não tinha, assim, um modelo, entendeu? Para seguir, entendeu? Então, eu seguia a minha mãe. Ela, ela mulher, como ela agia com as pessoas. Então, acho que foi mais nesse nível aí. Mas conversa, de explicar o que é o casamento, o que poderia ter, não. Ninguém abriu seus olhos. De jeito nenhum. Eu só quero dizer que no meu livro, né, já vou fazer o merchan aqui, A Juventude e os Desafios da Pós-Modernidade, tem lá o que é namoro, o que é noivado. Tem gente que está noivando e não sabe nem o que é. O que é casamento, né? O que é isso à luz da Bíblia, né? Muito bom, hein? É bom ler você. Pessoal, eu estou realmente
eu estou me discipulando. Eu nunca fui um bom leitor, mas esse ano eu estou, graças a Deus, me superando. Até falei com o pastor Nixon, estava lendo 1 livro por mês, aumentei para 2, e nesse mês eu estou lendo o 4º livro, já terminei, já vou para o 5º. E como é importante você adquirir esse conhecimento de pessoas que passaram 30 anos para escrever um livro. O pastor passou talvez 5 anos, 3 anos para poder escrever um livro, para fazer um conhecimento, diminuir, levar direto para você mastigado, e aí a gente fica desprezando o livro. Como é importante você ler, e vai te ajudar muito, você que nessa decisão de casar, de estar noivo, estar namorando, é importantíssimo isso, né? Hugo, você quer acrescentar alguma coisa? Tá ok? O que não te contou? O que a Thaís é meio complicada? Ali foi difícil no começo, porque não te contaram que mulher fazia isso? Rapaz, a Thaís é um amor de pessoa. Irmão, É porque ela tá ali, né? Glória a Deus. Ela é maravilhosa. Mas, enfim, eu fico com o que a irmã falou, né? Assim, o que não me contaram é que você tem que ceder. E no meu casamento, eu confesso para você que essa foi uma peça-chave, né? Porque a gente pensa que a mulher, ela é aquela mulher que foi descrita, né, antigamente. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E a gente já quer logo uma escrava, né, para poder fazer tudo. E a gente chega do serviço, deita no sofá, estica as pernas. Depois que você terminar de fazer minha janta, faça uma massagem nos pés. E não é isso a verdade, né? Porque a mesma passagem que diz isso, ela diz o seguinte, ela diz assim, e vós, mulheres, sede submissas, né, lá em Colossenses. Mas ela diz, e vós, maridos, não sejais grosseiros, né, não sejais rudes. Então, assim, é uma questão, o que está falando ali? É uma questão de tratamento. Mulher, seja submissa, é uma forma de tratamento, não é ser escrava, é você saber servir o seu marido. E marido, não seja grosseiro, ou seja uma pessoa doce, por mais que você é o homem, Deus colocou a liderança de algumas decisões nas suas mãos, mas, poxa, seja companheiro. É recíproco, né? Recíproco. Então, tipo assim, eu e minha esposa, a gente sempre foi muito de conversar, muito de dialogar, e eu sempre cedi muito, porque ela sempre foi mais temperamental do que eu sempre fui mais calmo, eu sempre fui mais tranquilo, eu sempre fui mais reservado, ela sempre foi um pouco mais, sabe, cabeça dura, que ela bate na tecla e tal, então sempre eu aprendi a ceder com ela para a gente chegar num acordo, né? Um exemplo, quando eu conheci ela, eu era muito mão aberto, meu dinheiro ele era para gastar, porque talvez eu morresse amanhã, não ia morrer e deixar dinheiro para ninguém. Então, tipo assim, tudo que eu ia fazer, não, deixa que eu pago, se eu tenho dinheiro, aí ela já falava, Hugo, não é assim. Amor, não é assim. Então, tipo assim, a gente casou no primeiro ano, ela administrava as contas. Eu chegava com o salário, eu tinha que dar para ela. Porque, para dar certo, porque aí ela pagava aluguel, ela fazia tudo as contas certinho, tinha tudo no caderno. Eu não sabia fazer isso. Mas hoje eu faço isso porque eu aprendi com ela. Então, olha a dica aí, pessoal. Então, assim, a questão é, igual a irmã falou, você saber respeitar as diferenças, você saber ceder, você conhecer as dificuldades que a pessoa tem. Por exemplo, a minha esposa, tem hora que ela fica estressada. Então eu já aprendi... Sério? A Thaís estressada, irmão? Eu já aprendi a lidar com isso. Quando ela está estressada, eu nunca me estresso. Eu nunca me estresso. Eu sempre fico o mais calmo possível, porque eu sei que se eu me estressar junto com ela, vai dar uma grande explosão de sentimentos, né, de conflitos. Então o que eu faço? Ela está ali, eu fico na minha, mas eu não esqueço. Quando ela fica calma, a gente conversa, fala, amor, lembra aquela situação? Vamos resolver agora? E a gente sempre entende. Então, é o que a irmã falou, tem hora que tem que ceder, respeitar as diferenças, as limitações. O diálogo é sempre a melhor saída, E o importante também é que a gente precisa entender que a gente casa também com o defeito do outro, né? A gente não casa só com as qualidades do nosso parceiro, da nossa parceira. A gente casa com os defeitos. E aí, uma coisa que pode até chocar. Existem alguns que vão melhorar, outros não. Outros, é que nem o Hugo falou, vai depender de você que enxergou, ceder, até chegar num acordo, né? Eu digo que o casamento não passa de um contrato com várias cláusulas, né? Então, você tem que saber conviver com os defeitos, né? E aí vai melhorando. Só citar um do meu casamento, por exemplo, a Keren era uma mulher que tem um discernimento muito aguçado. Muito aguçado, ela vê coisa onde eu não vejo. Coisa de mulher, irmão. O homem é meu cego para isso, né? Mulher já vê de lá longe. Então, por exemplo, ela antes eu falava com qualquer com qualquer pessoa, a qualquer horário do dia. Então ela falava assim, Nixon, você como pastor, você não pode falar com uma mulher, por exemplo, 11 horas da noite.
E eu tomei isso como um princípio para mim. Não falo com ninguém. Quando alguma mulher da congregação vem, por exemplo, em mim falar comigo, eu olho e vejo e falo assim, ó, amor, fala com ciclana. Aí, dependendo se ela pode resolver ou, né, a não ser que é um caso extremamente grave, né? Mas uma coisa que dá para resolver depois. Então, só para você ver que é um ajuste, né? Que uma coisa talvez eu respondi ali sem malícia nenhuma, de qualquer jeito, mas que talvez poderia dar um problema. Você escutou, né? Essa que é a grande questão. Às vezes a gente como homem pensa que somos, igual o Hugo falou, de ela ser submissa e a gente querer mandar tudo. Não é isso, irmão. Submissão é estar sobre a mesma missão, né? E como é interessante no casamento, a gente aprende cada dia, né? Como cada um de vocês estão falando que começou da forma, teve a primeira crise, né? E é interessante. Eu quero mandar um abraço aqui pro Natan. Ele veio até aqui, né, Diane? Ele veio aqui pedir o link, porque acho que não estava conseguindo, é isso? E ele viu a porta aberta e viu. Um abraço para você, Natan, que Deus abençoe, que esteja um papo bem agradável para você, amém? O Alex fez uma pergunta aqui, que na verdade ia ser a próxima pergunta, né? Como foi a chegada do filho, né, para vocês? Eu vou falar agora, a chegada da Anne e Gabriele para mim foi muito complicado, porque a gente já casou, né? Então ela já estava grávida, e a gente não teve a lua de mel sonhada, que o povo sempre fala, né? Então a gente já foi tudo mais ou menos ali na luta, né? E foi muito complicado para a gente aprendeu, graças a Deus eu tive muito apoio da minha sogra, da minha mãe, então ela ajudou muito no primeiro filho, para mim foi um pouco mais tranquilo. Agora já no segundo, aí eu já participei mesmo bem ativo, minha esposa teve uma cesárea, e foi muito interessante, ela queria ter normal, né? E ela falou, começou a doer, irmão. Aí eu falei assim, amor, eu quero cesárea. Eu falei, estava chamando a médica já estava chegando, já estava partindo para tudo já. Eu falei, amor, não queria cesárea não, eu só falei. Eu falei, irmão, você falou, então eu já fui atrás. Mas aí com a Heloísa, realmente no hospital, pensa na menina, irmão, que fez as necessidades. E aí a Luane não podia se mexer, então aí eu fui bem mais ativo. Inclusive foi numa época que eu estava trabalhando em 2 empregos, estava muito cansado, e o que eu fiz? Eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, a minha esposa precisa de mim nesse momento. Eu falei assim, me dá força para poder apoiar ela da melhor forma possível, que ela não venha fazer nada. E realmente, irmão, eu recebi algo de Deus assim para me fortalecer, porque eu trabalhava em 2 empregos, chegava muito cansado. Então, e aí eu apoiei minha esposa de uma forma sobrenatural, né? Ela não trocava fralda, era sempre eu. Ela não fazia comida, era sempre eu. Então, para mim, a chegada da Anne Gabriele, a minha filha mais velha, foi muito mais conturbada, e a gente teve que adaptar nas crises que a gente teve, né? Já recém-casado, não tive mais relação, então foi um tempo muito difícil para mim, e aí a gente começou a elaborar isso. Mas a Heloísa já foi mais tranquilo, eu já fui mais paizão mesmo, já apoiei ela, fui um esposo realmente de auxiliar ela totalmente nessa questão, né? E aí, como é que foi a chegada aí vai lá, Ingrid, fala a chegada do nenenzinho lá. Glória a Deus. Irmãos, tivemos um problema aqui, faltou energia geral aqui, irmãos, na nossa região, e ficamos aqui na expectativa de voltar, e voltou, graças a Deus. Vamos continuar onde nós paramos, tá bom? Então, compartilha esse link, manda para as pessoas aí que você já tinha mandado, manda de novo, tá bom? Convida outras pessoas, que a gente vai continuar aqui com a pergunta que era sobre os filhos, né? O primeiro filho, a Ingrid vai falar agora sobre como é que foi a chegada do Pedro, né? Sim. Ninguém contou para ela que doía, e ela vai começar agora, tá bom? Sim, quando nós casamos, no primeiro ano, a gente já decidiu parar de tomar remédio e ficar, né, disponível para vir um bebê. E então a gente ficou 4 anos na luta. Ficamos 4 anos tentando e nada de Pedro vir. Aí, até que já tinha desistido, já tinha chorado, já tinha tudo. Aí, quando eu já estava descansando em Deus, eu só deixo para descansar em Deus quando está quase no fim. E aí eu falei... Aí eu descobri que estava grávida.
E foi toda uma festa, eu fiz todo um negócio para contar para ele. Foi todo um negócio porque foi muito aguardado, foi muito esperado. E, assim, eu posso dizer que realmente a gente se tornou uma carne quando Pedro chegou na nossa vida. Principalmente, foi uma experiência assim, de outro mundo o parto. Assim, falando de mim e do Eduardo, que a gente se uniu muito. No dia, gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. E ele ficou 12 horas comigo. Ele não saía de perto de mim. Eu fiquei 12 horas sem conseguir comer nada, beber nem água. E ele também não bebia. E eu falava, menino, bebe. O povo trazia as comidas, as bebidas, a água, suco. E eu falava, bebe, Eduardo, come. E ele, não vou comer. Não consigo comer. E aí eu não conseguia, ele também não conseguia. E eu pensava que ele não ia conseguir ficar no parto. E ele conseguiu, de verdade, segurou a minha mão de verdade. E foi naquele momento assim que eu falei assim, Jesus, muito obrigado por esse homem. E também depois o Pedro ele ficou uns dias na UTI, né? Ele ficou uns 15 dias na UTI, que teve um problema. E foi outro momento que Deus uniu bastante, eu e o Eduardo. A gente ficou muito unido, porque assim, só podia ficar uma pessoa internada com um bebê. E era eu fiquei com ele. Ou seja, eu tinha uma cama para dormir, mas o Eduardo também, esses 15 dias, não saiu do hospital, para nada. Ele não saía do hospital, e ele não tinha cama, e ele dormia no corredor. Ele ficava lá. Ele dormia na cadeirinha que ficava do lado da incubadora. Nós dois dormia na cadeirinha lá que ficava lá do lado. E foi um momento que realmente, assim, sabe, que eu vi claramente que Jesus nos tornou um. Foi um momento... E agora, Pedro já está fazendo quase 3 anos. E é a felicidade da nossa casa, é o amor da nossa vida, Pedro. Alegria, né? Quem tem uma experiência também na chegada do filho muito forte é o pastor Nixon, né, pastor? Sim. A gente também, logo com 3 meses de casado, era o sonho da minha esposa, né? Minha esposa só tem um ovário, né? Acho que ela só tirou só tem um ovário. Então o sonho dela era ser mãe. Eu também, era meu sonho ser pai, mas eu não queria tão cedo assim. Mas aí acabou que mulher sempre dá um jeito, né? Mulher sempre dá um jeito. A mulher que tu me deste. E aí acabou que com 1 ano certinho de casado, mas logo 3 meses ela não estava tomando mais nada. 1 ano de casado certinho, nós tiramos a nossa viagem de férias, 1 ano, certinho, na nossa data de casamento. Aí ela já estava passando mal no aeroporto. Aí na volta deu o primeiro desejo. Logo no aeroporto, Hugo. Café é R$12, você derruba um pouco, já faz R$4,50. E ela, eu quero aquela pipoca. Eu falei, querem? Daqui 1 hora e 10 minutos, nós estamos em Brasília, eu compro uma pipoca no mercado, a gente estoura isso daí. Rapaz, ela foi lá, a mulher também tem outra coisa, ela tem um mocó, né? Um dinheirinho, a mulher sempre tem um dinheiro guardado, não sei de onde veio. Daqui, ó, ela tira daqui, ó. E aí, ela comprou a pipoca lá, irmão, de R$15, R$10, nem lembro mais. E acabou que ela ficou grávida. Ela tem muita dificuldade assim com a questão da gestação, passa muito mal, perdeu 17 quilos. E acabou que foi indo, tudo tranquilo, fizemos todos os exames. A minha esposa era da área da saúde, trabalhava no hospital, no Santa Lúcia. Tudo bem acompanhado, mais perfeito. Minha esposa também é muito sistemática essa área da saúde.
uma válvula do coração fechada. E com 6 dias ele passou por um procedimento cirúrgico, fez um cateterismo, né? E aí foi aonde nós, como casal, tivemos as nossas maiores experiências com Deus, né? Porque era uma coisa tão esperada e os médicos são muito realistas nessas horas, ó. É grave, pode dar certo como não pode dar certo, né? Então ali a gente teve as nossas maiores experiências com Deus. A Keren não teve esse negócio de resguardo, minha esposa não teve. E nós tivemos essa experiência, né? Depois de 17 dias ele saiu da UTIM, né? Foi para o quarto e enfim foi para casa. Então Mateus, né? Eu gosto muito dos evangelhos. Os meninos aqui sabem, né, me conhecem. E Mateus significa presente de Deus, né, dádiva de Deus. E realmente é o que o meu filho hoje significa pra gente, esse presente de Deus, né? Então ele veio numa hora que fortaleceu muito a nossa fé. Eu, quando assumi a DET estrutural, eles ainda estavam internados, assumi sozinho a igreja, né, que era um sonho para mim também. Então foi tudo de repente. O pastor me chamou, falou assim: mas pastor, minha esposa está no hospital com meu filho. Ele: não, mas você vai lá, né? Então era um momento também que exigiu muito de mim, uma postura, né, de esposo, de servo de Deus, de assumir um rebanho, né, 50, 60, 70 pessoas ali. Mas foi muito bom, nos fortificou muito. Hoje a gente aprende muito com o nosso filho. E eu acho que o filho, ele potencializa. Quando o casamento é de Deus, o filho, ele potencializa muito o sentido do casamento, né? Então, a irmã Nalda estava falando nos bastidores aqui, né? Que vem os conflitos do filho, né? Cada um tem aqui o seu jeitinho de como foi criado, querer implementar no filho. Mas o engraçado é que quando a gente tem os princípios da palavra de Deus, né? A gente faz de tudo para nortear isso. Então, o nosso filho é a nossa maior experiência com Deus, é a maior experiência com Deus que eu já tive, e potencializou demais o nosso casamento, e é uma bênção, né? Então, quem conhece sabe que ele é uma bênção, né? Verdade. Hugo, conta a sua experiência aí. É interessante que os conflitos, né, que a gravidez, a gestação, ela gera na pessoa, ela une, né, no final, causa aquele transtorno no começo, mas depois une, né? O Alex, ele perguntou aí como que é, né, a chegada, né? No meu caso, foi um pouco complicada, porque assim, eu conheci minha esposa e nós nunca tivemos uma briga, assim, no começo, né? A gente passou mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos sem nunca ter discutido, sabe? Não, é A, é B, é B, é A, é A. Nós não discutíamos. Só que quando ela ficou grávida, nós passamos 1 ano tentando, né? Foi um drama também que a gente queria muito, só que a gente demorou 1 ano tentando. Tentando mesmo. Às vezes, algumas vezes. E o que acontece? Quando veio, foi interessante que ela mudou. Então, o Alex que perguntou, Alex, é normal, viu? Prepara para a mudança. Prepara, porque é uma chuva de hormônio, meu amigo. E eu vou te falar uma coisa, ela mudou muito, assim, durante a gravidez, ela era muito estressada, e muita coisa acontecia, e foi uma coisa, assim, que foi a nossa primeira crise dentro do casamento que a gente teve, foi na gravidez. Porque eu não sabia lidar com ela não sabia lidar comigo, e ela estava grávida, e era uma explosão de sentimentos, tanto dela como minha. Então, assim, a gravidez é um momento de você ser estratégico e sábio. Tem que ter paciência, porque a mulher ela fica muito mais sensível, a mulher ela vai exigir mais de você, então você tem que ser mais atento, você tem que ser mais prudente, você tem que ser mais próximo. Para você ver, a Ingrid naquela explosão de hormônio, o que ela notou hoje, que tudo isso passou, ele estava comigo. Então, é um momento de ser próximo, é um momento de estar junto. Cara, não deixe de ficar com a sua esposa por nada.
Ah, vou ali jogar bola. Não, é ficar com ela. Ah, vou ali fazer isso. Não, é ficar com ela, porque isso vai te dar crédito no futuro. Nem foi carne nem sangue que revelou o presbítero Hugo, né? Acho que o Alex fez essa pergunta e acho que uns dias atrás, em alguns meses atrás, eu dei uma bronca nele devido a isso aí. Porque realmente a mulher precisa muito do homem nesse momento, né? E ele tava indo jogar bola e eu peguei a orelha dele e disse, bicho, tu se liga, bicho. toma vergonha. Né? Então, realmente, isso é importante. Nalda? Para mim foi bem tranquilo. Assim, todas as minhas gravidezes foi porque eu quis. Não teve essa questão de, foi sem querer, eu não estava planejando. Não, foi planejado, todas, né? Quando eu fui ter a Heloísa, eu estava tão preparada psicologicamente que qualquer dor que viesse, não é essa aí não, ainda tem uma pior ainda. Então, assim, foi muito tranquilo, porque eu estava muito preparada psicologicamente, entendeu? A gente conversava muito, porque geralmente você vai no posto, vai no hospital, a gente conversa muito com quem está grávida, né? E assim, eu tive 3 gravidezes, as 3 foram meninas, mas foram 3 gravidezes diferentes, uma da outra. Então, assim, se você só tem um, né? Você está sendo o segundo. Está vendo o segundo. Né? Acho que só a Ingrid aqui que tem um. Só. Então, assim, mas assim, são fases diferentes, são gravidez diferentes, são comportamentos diferentes. Às vezes você falou assim, eu acho que sua esposa, nem ela mesma estava entendendo o que estava acontecendo com ela, né? Porque realmente é muita mudança no corpo, no comportamento, a gente se preocupa, tem muita informação que chega errada para a mulher. Quando ela está grávida, chega muita informação errada. Chega muita informação negativa também. Né? Você viu aquela mulher que estava grávida, foi para o hospital, morreu. Isso aí, gente, a gente surta. E até a medicina, entendeu? Também, né? Entendeu? Porque, por exemplo, a minha sogra, por exemplo, que a mãe fica mais próxima da mulher. A minha sogra teve uma medicina para auxiliar ela na gestação, que foi uma. E agora... Já é outra. Da minha esposa já é totalmente outra. E avançou, a modernidade, né? A tecnologia. Mas, por exemplo, na gravidez da Heloísa, da Mariana, eu fico muito presente. Então, assim, elas me cobram muito essa presença, né? Então, assim, eu participei do parto da Inara, eu participei do parto do Isaac, eu estava lá na hora. Se o Gilan não tiver força, viu, Gilan? Eu vou da Sofia. Mas essa semana eu estava com a Mariana, ela falou para mim assim, mãe, hoje eu percebi uma coisa. Do que foi? Ela disse, a senhora nasceu para ser mãe e para ser avó. Então, assim, eu nasci mesmo, eu gosto, sabe, de criança. Esse lado materno aí é meu mesmo. A avó é mãe 2 vezes, gente, né? Pedagoga, né? Pedagoga também. Aí vai. Tem paixão já pela criança, por né? tudo. Eu gosto de criança, eu amo. É interessante que a Nalda falou uma coisa muito importante. E você que está grávida, está planejando realmente ter uma gravidez, cuidado com quem você conversa. Né? A informação errada acaba te trazendo um transtorno que não era para você ter. Né? Hoje nós temos, eu gosto de sempre falar para as pessoas o seguinte, procuram pessoas que você conhece, que você confia, que você sabe que tem uma experiência, que tem algo a te ensinar. Não vai para qualquer lugar, não vai para a internet, porque a internet tem coisas boas, mas tem coisas ruins, que acaba afetando muito o seu emocional, e nós sabemos que a gravidez afeta isso mesmo. E como é importante, uma vez eu conversando com o pastor Nix, ele falou isso, e eu nunca esqueci, como a gravidez é uma renúncia da parte da mulher, né? Porque ela renuncia o seu corpo, ela renuncia aquilo que ela mais, acho que ela mais gosta, né? A mulher é toda vaidosa, seu corpo, seu jeito, e a gravidez acaba, em certa forma, deformando, né? Aquilo que ela via como o corpo ideal. Né? E é tão interessante isso, pastor John, que eu passei a amar mais a minha esposa depois que ela se tornou grávida, porque o ato dela dar o seu corpo, a sua beleza, a sua vida, né? Porque ali está a vida dela em jogo, é um ato de amor, né? Então, por exemplo, mas a sua esposa, depois que ficou grávida, ficou daquele jeito, né? É uma coisa que a gente precisa debater muito isso com o homem, por exemplo, né? Tem mulher que é mais fácil, que vai, tem filho, mas tem mulheres que não, que ela
realmente ela fica um pouco mais gordinha, não consegue recuperar tão bem. Traz um trauma muito forte para as pessoas, mais que, você ficou feia. Não ficou feia, irmão. E é tão interessante isso que eu falo assim, né, para os mais jovens. Eu falo assim, ó, o tesão do homem, ele muda depois que a mulher, ela traz essas coisas para dentro de casa. Então, aquilo que ficaria ali mais na parte estética e tal, ao longo do casamento vai mudando. Né? O brilho de você sentir tesão, de sentir, de você querer a sua esposa para uma relação sexual, você vai buscando outros fragmentos, além da parte estética. Óbvio que a parte estética conta e sempre conta, mas vai mudando porque você vai ver o sacrifício que a mulher faz em prol da família, do conjunto, né? Eu só queria também alertar, um alerta, né? Sobre a depressão pós-parto. Né? Minha esposa teve. Porque muitas vezes quem não entende ou quem não quer enxergar, né, acha que é uma frescura. Matar o filho no vaso sanitário. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que o homem tem que se atentar a isso também, que às vezes um comportamento diferente após o parto também influencia. Então, vocês também que vão ser pais, né, observar, ter esse olhar diferente para ajudar a sua esposa nesse momento. Na verdade, até a Glória, né, Glória? Ela teve depressão pós-parto, ela está aqui junto conosco e ela sempre conversa comigo, a gente conversa muito. E realmente ela conta que é realmente uma experiência muito ruim, né? Que até hoje ela luta contra isso e eu creio que Deus já está dando força para ela, né? Realmente de superar isso, né? E o que a Canalda falou é muito importante. Isso cai sobre os nossos ombros, homem, de realmente levantar a autoestima da mulher, né? Às vezes a gente não gosta de elogiar e é interessante que o que eu aprendo em Cântico dos Cânticos, né? O livro, do começo ao fim, são trocas de elogio, né? Só não pode usar hoje, né, João? Né? Chamar a mulher de a égua de faraó. Né? Mas naquela época era um elogio, irmão. A égua de faraó era linda, deve ser, não sei, né? Mas como é importante o homem elogiar a sua esposa. Né? Às vezes a gente consegue elogiar uma fulana, uma ciclana, e a gente tem uma barreira de elogiar a nossa esposa. Eu mesmo gosto muito de elogiar minha esposa, eu acho e sempre, tem dia, irmão, que eu vejo ela assim, ela para mim é a deusa para mim, né? E tem dia que a gente olha assim, meu amor não tá tão bonita, mas eu amo, cara, é assim mesmo. E mesmo jeito ela vai falar, esse bucho aí, amor, é assim, normal. A gente vai vivendo desta forma, né? E aprendendo a amar um ao outro, né? Quer complementar alguém? Não, só assim, não focar só no elogio para a esposa, tá? Às vezes, ou elogiar uma comidinha diferente que ela fez, elogiar alguma coisinha pequena que seja, ajuda, viu, gente? Eu aprendi, e eu aconselho agora, né, você casal, você que é casado, a você ler o livro do Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor. É um livro, na minha opinião, de Deus para o casamento. Né? E infelizmente as pessoas não sabem falar a linguagem do seu cônjuge. E isso traz muita confusão no casamento. Como assim, pastor? Às vezes você está falando o elogio, mas ela quer receber um presente. Né? Às vezes você quer dar um presente e ela quer receber uma ajuda em casa. Você está entendendo? Então são linguagens que a gente tem que aprender a falar, né, com a nossa esposa e vice-versa, que vai realmente aumentar o amor. O tanque emocional seu vai estar lá em cima e o casamento vai ser uma bênção. É interessante, pastor, que o casamento, ele é uma grande obra, mas ele é feito de pequenas construções, né? A gente entende que, por exemplo, igual ela falou, às vezes não é só isso. Então você vê que na mente da mulher sempre tem mais. Pra gente é um pouco mais abstrato, né? Mais grosso, né? Prático. A gente tá aqui, a gente tá aqui, vamos elogiar. Aí a mulher tá ali, ó. Mas elogiar o quê? Então o que acontece? Vocês focam só em uma direção. Mas o que acontece? Isso é uma dádiva que eu vejo no casamento, porque assim, a pessoa ela pode construir qualquer coisa antes de casar, mas a principal obra do casamento que eu vejo, o principal fruto é o filho, né?
é a cria. Ali você vai criar junto. Então é uma oportunidade de ouro, né? Para você conseguir se identificar com a sua esposa, porque é a melhor coisa que você pode fazer junto com a sua esposa, e a melhor coisa que a esposa pode fazer junto com o seu marido é criar os filhos. Então, tipo assim, uma das coisas que eu mais amo na minha esposa é a forma como ela me envolve na criação dos nossos filhos, porque eu sou quem trabalha fora, né? Ela trabalha em casa. Então, quando eu chego, ela, amor, você tem que falar com o Heitor, a gente tem que conversar com ele, porque o tablet, ele está falando isso, isso e isso, então a gente tem que conversar com ele. Ou seja, ela poderia muito bem fazer, mas não, ela me chama para fazer junto. Então, isso cria um laço, né, entre eu, a minha esposa e o nosso filho. Então, isso é muito bom, né, esse envolvimento. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento ao que a mulher pensa, porque a mulher, a mente dela é muito maior do que a nossa. Como isso é primordial, irmãos. Esses dias atrás eu postei no meu Instagram uma frase que é para o esposo e para a esposa, falando sobre a questão do trabalho. Às vezes a gente fala assim, cheguei muito cansado do trabalho, não tenho tempo para isso, para aquilo outro. E eu falei o seguinte, você chegar cansado do trabalho não é um justificativo de você negligenciar o seu papel de pai e de esposo e o seu papel de mãe e de esposa, porque os dois hoje estão trabalhando fora, vamos dizer assim, a maioria das famílias, né? Então não é uma justificativa, eu estou cansado. É uma justificativa de você realmente tomar um momento, tomar um banho, relaxar e dar o seu tempo para sua esposa, para os seus filhos, né? E isso é primordial. E isso vai fazer na cabeça dos seus filhos que eles venham crescer maduros, né, saudáveis, e no futuro ser um adulto realmente responsável pelas suas obrigações, né? Então isso é primordial para você e para a gente, ok? Alguém quer falar mais uma coisa? Vamos. Eu quero. Ai, eu quero fazer um pedido aqui agora. Vou olhar bem aqui nos olhos de Eduardo. Ei, Eduardo. Eduardo. Vamos pro segundo baby, homem. Eu vou orar na cabeça desse homem. Vou pedir que 6 horas também, porque já tem, tempo. Porque eu tô. Homem, vamos. Não. E aí, vamos, quero todo mundo orando. O nome dele é Eduardo. Fala, Eduardo, Jesus, coloca na cabeça do Eduardo para ter o segundo baby. Amém. Ei, pastor, o bom é que ela está comunicando, ela está pedindo, né? Porque ela poderia muito bem. Isso não é um pedido, não. Isso já é uma súplica. Isso é um mandamento, irmã. Está escrevendo aí. Eduardo é o segundo filho, ou a filha, né? Hashtag segundo baby. Sim, vamos levantar a hashtag aqui para ver se Deus. Todo mundo olha, Jesus. Hashtag segundo baby. Amém, queridos? Vamos finalizar por aqui, mas antes de vocês falar suas últimas palavras, a gente tem uma surpresa para vocês, né? E aí a gente vai passar ali já. Tudo pronto aí, Ismael? Tudo certinho? Pode soltar então. Assiste aí, pessoal, vai ser muito bacana. Oi, mãezinha. Vim aqui para dizer o tanto que a senhora é especial pra gente. Eu, Eloísa e Ana Luísa. Vim para dizer o quão a senhora é perfeita. O quão Deus foi generoso, né? Em dar uma mãe como a senhora pra gente. Eu agradeço cada segundo a Ele, pela senhora, pela sua vida, pela mulher guerreira que a senhora foi. A senhora casou muito cedo, com 16 anos. A senhora enfrentou muitas batalhas, que nem todo mundo sabe, né? Que muita gente olha para a senhora hoje e diz que é sorte, mas não. Em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar a guerreira que a senhora foi, né? Eu queria te agradecer por tudo, por ter me ensinado a ser a mulher que eu sou hoje e que eu possa ser a metade da mãe que a senhora foi pra gente. Que eu possa ser companheira, fiel, amiga, tudo isso pra Sofia como a senhora é pra mim. Te amo muito, 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 muito. Não sou boa de fazer vídeo. A Jenny pediu pra pra Heloísa e pra Ana Luísa fazer um vídeo. Não sou boa, Ana Luísa que é boa, a Heloísa que é boa. Eu sou a única que não gosto muito de fazer essas coisas. Mas pra senhora eu faço qualquer coisa e eu te agradeço muito. Por tudo que a senhora fez pela gente e pelo que ainda faz. Eu te amo muito, tá? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Oi, mãe. Boa noite, pessoal. Eu vim aqui pra dizer o quanto que minha mãe é maravilhosa. Foi uma mulher que casou cedo, se tornou mãe cedo e que deu conta do recado, né? Hoje é uma mulher sábia, uma mulher que ajuda
né? Sempre está conversando, está orando, está pagando preço pela família. Eu sou totalmente grata, né? Porque eu posso falar que se hoje eu estou viva, é porque minha mãe estava de joelho no chão, orando, pedindo pela minha vida. Então, eu sou muito grata. Obrigada. Obrigada por ser essa avó maravilhosa, né? Essa sogra. Então, assim, a senhora realmente é uma pessoa perfeita aos meus olhos e aos olhos de todos que te cercam. Muito obrigada, né? Eu te amo muito e quero que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida e mais sabedoria para que a senhora possa estar passando para suas filhas, né? Então tá, um beijo, te amo muito, tá? Fica com Deus, mãe. Oi, amor. Eu tô gravando esse vídeo, que eu quero que você saiba que eu sou muito feliz ao seu lado, que eu agradeço a Deus pela sua vida, que você me faz muito feliz mesmo, que você apareceu no momento certo na minha vida, tá bom? Você, além de esposa, é o meu melhor amigo. Eu te amo demais. Beijo. Eu dou mãe de Benito. Você é o amor da minha vida. É vida. Meu amor, Me boi, eu dou mãe de Benito. assim, te amo. Te amo, tal. Beijo. Beijo. Coração. Fala, oi papai, tudo bem? Estamos passando para mandar um beijo e falar que te amamos muito. Que Deus continue te abençoando sempre. Manda um beijo pro papai, dá tchau, dá? Te amo. Oi, amor. Estamos passando aqui para dizer que você é um marido e um pai exemplar pra gente. Dizer que a gente te ama muito. Dizer que a gente te ama muito, a Anne, a Heloísa. E que apesar da gente ter casado cedo, né? Mas você sempre foi essa pessoa focada, esse pai responsável, sempre cumpriu com as suas obrigações. E a gente só tem a agradecer a você e dizer que a gente te ama muito. Te amo, pai. Manda um beijo, Lô. Beijo, Lô. Te amo. Oi, mãezinha. Vim aqui pra dizer o tanto que a senhora é especial pra gente. Glória a Deus. Ei, irmão, não sabia que tinha pra mim não, pensava que era só pra eles. Amém? Que glória a Deus. Que bom, que momento gostoso ver essas homenagens. Mexe com o nosso coração, né? Calma aí, irmão. Tá ao vivo. Olha o Bush. Olha o Bush. É o Bush. Ai, glória a Deus. Queridos, nós vamos estar encerrando, mas eu quero ouvir as palavras finais de cada um, né? O que eles deixam de conselho para vocês e para mim também, para todos nós. Porque nós aprendemos assim. É sábio a gente aprender com os erros dos outros, com os acertos dos outros, né? Para que quando chegar a nossa vez, a gente está um pouco mais preparado, ok? Vai lá, vamos inverter, vamos deixar o pastor por último, né? Sempre foi primeiro, né? Vamos deixar a Nalda aqui agora, depois a Ingrid, e assim vai. Eu queria agradecer a todos, ao pastor pelo convite. Vocês viram, né, gente? Uma coisa que eu sei fazer é mulher bonita, né? As minhas filhas são lindas. E as netas estão indo no mesmo caminho. Graças a Deus puxaram para a avó. Né? Queria agradecer a Deus a oportunidade. Falar que eu estou... Muita saudade da minha igreja. Muita saudade desse calor humano que a gente só sabe quem vive aqui, né? E queria dizer que, irmãos, lute pelo seu casamento. Vale a pena. Vale a pena você lutar por ele, vale a pena você guerrear todos os dias por ele. Certo? São muitas as batalhas, são muitas as lutas, as dificuldades, mas quando você vai vencendo cada uma delas, aí você, quando vence, você vê que ela não é tão grande. Né?
Às vezes aquela pedra que te fez tropeçar, você achou ela grande demais, mas na hora que você levantou, você viu que dá para passar por cima, né? E busque ser feliz. Busque a felicidade. Amém? Beijos e fiquem com Deus. Vai lá, Ingrid. Gostaria de agradecer o pastor pelo convite. Ontem eu fiquei meio desesperado, mandei uma mensagem: pastor, me socorre, que eu estou tendo um trem. Mas foi muito bacana, foi muito legal. Eu agradeço. Agradeço também meu marido, lindo, maravilhoso, meu filho. E eu queria mandar um beijo também, pastor, para Luana, que está assistindo a gente, ela é lá de Portugal. E ela está num projeto junto comigo, que a gente vai entrar no Instagram agora, para casais. Tá? Já queria deixar o convite aqui para todo mundo. Me seguir lá no Instagram, que é @IngridRaeli, que dia 1º a gente vai estar com um projeto bem bacana para casais. E ela, lá de Portugal, está me ajudando. Foi um anjo que Jesus mandou para mim. E é isso. Bom, queria agradecer vocês aí, tá? Que está com a gente, ouvindo. Espero que Deus ele possa colocar uma semente no coração de vocês que tem esse projeto, que tem esse sonho. Porque é o seguinte, o casamento, ele tem que ser pensado, ele tem que ser projetado antes mesmo de você casar, né? Então, é algo que tem que estar no seu coração, então coloque isso como uma boa semente, né? E para você que é casado, eu dou um conselho: lute todos os dias, não desista, ceda para evitar conflitos e faça o possível para fazer a sua esposa feliz, faça o possível para fazer o seu marido feliz, porque é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Agradeço você que está com a gente aí, fica na paz. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que nos acompanharam, pelos amigos aqui debatedores, pelo pastor John pela iniciativa. Sempre tenho falado para o John, foca nisso, você tem chamado para isso, talento para falar sobre isso e vida, né? Que é o principal. Eu queria deixar 3 conselhos. Primeiro, coloque Deus no seu casamento. A pior tragédia de um casamento é ter um casamento onde Deus não é cultuado. Segundo, toda crise, um dia ela passa, mas ela deixa aprendizados. E terceiro, todo sacrifício temporário produz uma glória permanente. O que você sacrifica agora, lá na frente existe uma glória permanente. Então, esses 3 conselhos, pelas minhas considerações finais, e que vocês possam desfrutar do favor e da graça de Deus. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Espero que tenha sido muito gratificante para você, assim como foi para mim. Aprendi muito, né? A gente ouvindo vocês. Obrigado por atender o convite. Cada um de vocês, expor, né, um pouco da experiência de vocês como casal. E para finalizar, eu queria deixar uma lembrança para vocês. Traz aqui, Vantes, por gentileza, né? Tá aqui uma lembrancinha, singela lembrança para cada um. Tá aqui um para você. Isso, pastor. Obrigado. Amém, queridos. Obrigado. E glória a Deus. E meus irmãos, fique atento aí com a sua família nesta crise. Quero deixar um conselho para você, que foi falado aqui, inclusive, se torne amigo do seu cônjuge. Hoje, infelizmente, o pessoal está falando o seguinte: a quarentena, a Covid está fazendo um estrago na família. Mas, infelizmente, não é a quarentena. Não é. Na verdade, são casais que se tornaram mais amigos dos de fora do que dos de dentro. Então, procure conversar com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. Amém? Porque isso vai fazer o laço ficar mais forte. Isso vai fazer que a sua família seja forte. Proteja o seu lar, proteja a sua família e que Deus abençoe o seu lar e a sua família. Amém? Vou chamar o pastor Nixon para fazer essa oração e a última oração, e agora sim vai encerrar. Amém? Deus abençoe. Se você estiver aí com o seu namorado, noivo, seu cônjuge, seus filhos, chame eles agora, reúna eles aí, pegue na mão deles, na sua casa, tá bom?
para que a gente possa fazer essa oração. E eu creio que você foi muito edificado. Mesmo que essa live esteja terminada, compartilhe. Outras pessoas podem estar assistindo em outros horários. E eu creio que aquilo que foi discutido aqui, comentado aqui, pode edificar muitas pessoas. Querido e amado Deus, nós te louvamos nessa noite e te engrandecemos. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos em tua casa, de podermos estar, Senhor, conversando, discutindo, debatendo de um assunto tão pertinente para os nossos dias. Pai, que o conteúdo ministrado aqui nesta noite, por mim, pelos meus amigos aqui, companheiros, possam, Pai, edificar outras vidas, outros casamentos, outros relacionamentos. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre cada família, esteja sobre cada lar, sobre cada casamento, Pai. Pai, abençoe abundantemente a DET da Colônia Agrícola, a DET Estrutural, todas as igrejas, Pai, as famílias, os não crentes também. Nós oramos, Pai, para que a tua bênção, a tua graça e o teu favor, Pai, nos alcance todos os dias da nossa vida. Abençoe o pastor John, toda a sua equipe da ADET Colônia Agrícola, Pai. Dê para eles estratégia, sabedoria, criatividade, Pai, para outros projetos também. Deus, nós pedimos a tua bênção sobre nós e nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Fique ligado com a gente aí. No próximo mês vai ter outro bate-papo sobre família também. Amém? Deus abençoe.